satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo seu santo evangelho e crendo no que ele me diz. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo e sei que vai logo voltar, virá com poder glorioso, a fim de seu povo levar. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. 107. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Toda a igreja. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Sempre vejo assim purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia, Jesus. Do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Aleluia, Jesus. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti,
mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça desce ao meu coração a santidade, a paz e a fé, o celeste e consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Convido para fazermos a leitura da Palavra de Deus. Abramos nossa Bíblia no Salmo 103. Salmo 103. Eu irei ler o versículo primeiro e os irmãos lerão em seguida 2, e aí nós vamos fazer essa leitura. Salmo 103, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É o 4 agora, né? O 5, né? Que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Pois quanto ao céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, e como a flor do campo, assim
o floresce. Mas o amor do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua retidão sobre os filhos dos filhos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos celestiais, vós, ministros seus, que executai a sua vontade. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Soberano e altíssimo Deus, nosso Pai celestial, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em cuja presença estamos reunidos nesta noite, depois de ter adorado, louvado, enaltecido, glorificado e lido a sua palavra. Meu Deus, lhe pedimos pela continuação do culto desta noite, pelos louvores que ainda serão entoados pelo seu povo, pela sua igreja. Meu Deus, e nos dê graça, Senhor, para que possamos nesta noite dar o nosso melhor, o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor por todos os seus feitos, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Meu Pai, assim continue conosco, no nome santo de Jesus, seu Filho, nós lhe oramos e por fé lhe agradecemos. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós vamos continuar agora o nosso culto, convidando os nossos irmãos cantores para cantarem. Tempo chuvoso, mês de maio. A tradição popular já diz que o mês de maio é o mês mais chuvoso desse período de inverno. Embora não esteja chovendo muito aqui na nossa região, bem pouco, mas está demonstrando ser realmente, não com chuvas fortes, mas com esse chuvisco, que termina impedindo muitos irmãos de virem à casa do Senhor. Mas nós louvamos a Deus, porque aqui estamos para cultuarmos ao Senhor nosso Deus. E hoje, irmãos, nós convidamos a igreja para a gente agradecer. Hoje o nosso culto é de gratidão. Então, quero crer que você já entendeu isto. Um culto de gratidão, ele, da porta ali, você já tem que entrar com uma expressão de louvor. Vontade de adorar, vontade de cantar, vontade de glorificar a Deus. Glorificar a Deus não apenas pelos pedidos de oração que começamos a orar outro dia, ontem, não, mas vontade de agradecer a Deus pelo que Ele fez em tua vida, por aquilo que Ele está fazendo ainda e por aquilo que Ele vai fazer. Então, o pastor Ari leu uma passagem muito apropriada, Salmo 103. Este salmo, ele tem sido negligenciado por muitos de nós. E achamos ser apenas palavras para um momento devocional, mas muito mais. Este salmo deve ser pensado, refletido e vivido por cada um de nós, a cada dia da nossa vida. Esse salmo mostra com clareza o que Deus faz, o que Deus fez, o que Deus está fazendo. Ele evoca as grandezas de Deus do passado,
as grandezas de Deus do presente e as grandezas de Deus no futuro. Então, nós possamos já com esta mensagem fortalecer o nosso espírito nesta noite e juntos agora vamos glorificar e exaltar o nome do nosso eterno Senhor e Salvador. Nós temos aqui, eu convidei o grupo Avivamento, mas a irmã me comunicou que não poderia vir, porque alguns integrantes estão acometidos de enfermidades, não sei qual tipo de enfermidade, não é? Se é virose, se é um problema mais complicado, mas nós estamos orando. Mas também convidamos o grupo Shekinah. Vejo que algumas irmãs já estão aqui, a irmã Wanda está ali, que é a líder desse trabalho, não é? Bendito seja o nome do Senhor, graças a Deus. E eu vejo aqui e acolá algumas irmãs ou irmãos chamando de chefe. Não existe chefe na igreja, tá, irmãos? Nem chefa. Existe pessoas que Deus levanta para liderar. Quando alguém usar essa expressão para você, educadamente diga: não faça isso. Embora você tenha algum apreço, eu agradeço por isso, mas essa expressão é uma expressão mundana, lá para o mundo secular. Aqui para nós não, aqui existem líderes, homens e mulheres de Deus. Então vamos neste momento ouvir, vamos começar aqui com o nosso ministério Cânticos ao Rei. Vamos dar o tempo preparado aí para botar logo duas canções bem alegres mesmo nesta noite. E depois nós temos a nossa cantora Josiane hoje não pôde vir, comunicou que está aproveitando para vender algum churrasco lá. Se eu podia entender, eu digo, eu posso. Não sei se todos podem, mas eu, já, da minha parte está entendido. Vamos orar por eles, né? Mas a irmã Josiane está aqui, graças a Deus. Ela vai já louvar a Deus também. Tem também mais irmãos para louvar a Deus. Você gostaria de cantar? Porque às vezes eu não chamo assim, pastor, eu tenho um hino também para adorar a Deus, tá? Pode levantar as mãos. Eu queria que, até coloquei no grupo, né, irmãos? Em todos os grupos da igreja, coloquei. Mas ninguém entrou em contato comigo. Eu fiquei até assim, surpreso, né? Não por causa da nossa primeira e segunda campanha de oração, porque Deus está como Deus, Salvador e Senhor, como médico que Ele é advogado, juiz, mas Deus também é pedagogo. Deus é o melhor pedagogo que existe no universo, tá, irmãos? Pedagogo com todo o poder, toda a inteligência e toda a sabedoria. Ele está pedagogicamente ensinando a igreja a buscar, ensinando a igreja a orar, ensinando a igreja a voltar àquele momento da essência, da adoração, da comunhão, da busca, do clamor. Deus quer nos ensinar isto. Por isso que os nossos cultos começam agora 7 horas com oração, de 7 até 7h30. E nós queremos que os obreiros entendam isso, participem. Chegando 7 horas para orar, a gente entende que alguém trabalha, quer colar chegar um atrasado. Você não pode fazer disso, é uma sequência de atrasos. Toda vez chegar atrasado, aí fica uma interrogação. E eu presto atenção nessas coisas e Deus presta atenção também. Então, irmãos, nós estamos atentos para os mínimos detalhes e Deus muito mais na nossa vida. Então, nós queremos que os irmãos entendam isso, participam disso. Então, quando eu fiz a minha palavra hoje, coloquei lá nos grupos. Irmão, se algum irmão tiver um testemunho, entrem comigo em contato. Porque tem aquele irmão que não se comunica com o pastor. Aí o testemunho dele seria 13 minutos, ele quer falar 20 minutos. Já teve irmãos que me disseram, pastor, eu tenho um testemunho para dar, mas olha, em 20 minutos não dá. Então não é um testemunho, irmão, já é uma pregação, é um sermão. Então assim, tem que falar comigo, porque também é um testemunho que parece mais testemunho.
Aí, se é testemunho, eu digo, não precisa contar. Então, eu quero testemunho. E às vezes eu quero ouvir, entender, dar uma lapidada, tá? Porque, para não acontecer também igual aquela irmã que foi dar o testemunho lá na igreja do Valdomiro, que vocês viram, né? Aquela velhinha, né? Alguém viu? Se não viu, tudo bem, você desperdiçou de ver, não vai ver mais, tá? Irmão Carlos sabe, uma velhinha, né, velho? Uma velhinha que estava com diarreia, irmão. Isso aí você já vai entender. Mas vamos agora louvar o nome do Senhor. Randall. Nós cumprimentamos a amada Igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós preparamos essa canção com a vocalista. Infelizmente ela amanheceu com a garganta um pouco ruim, mas o hino já estava preparado. A gente vai fazer uma adaptação aqui, vai dar certo. A igreja vai louvar juntamente com a gente. É um hino bem conhecido, então vamos adorar com alegria nessa noite, amém? Esse Deus é tremendo. Glória a Jesus. Quando eu preciso, chamo por Ele, Ele me ouve, me atende. Irmã Josiane, pode ajudar? Fiel, ajudar eles? não me esqueceu, vai me ajudar. Ajuda aí, irmã. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Jesus. Vamos cantar com alegria. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entra a terra. É poderoso, manda um anjo pra me salvar. Não tem tempestade que Ele não acalme. Ele dá bonança, alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória. Só por me amar. Se tu precisas, chame por Ele. Ele te ouve, te atende. É fiel, não te esqueceu e vai te ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maravilhoso, Jesus, leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que Ele não acalme. Ele dá bonança, alegra minha alma. Desceu da glória, me deu vitória. Só por me amar. Esse Deus é tremendo, Forte não falha, pra salvar o homem entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. não tem tempestade que Ele não acalme. Ele dá bonança, alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória. Só por me amar. Desceu lá da glória, me deu vitória. Só por me amar. Jesus, 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 Ele é Jesus. Desceu lá da glória, me deu vitória. Só por me amar. Desceu lá da glória, me deu vitória. Só por me amar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Adoremos com alegria ao Senhor Jesus. Ele é o nosso general. Ele vai na frente. Glória a Jesus.
Ele estando no controle, nada pode dar errado. Tudo vai dar certo, amém? Glória a Jesus. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército, sua glória. Vamos cantar, glória a Deus, vencemos a toda arma. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos sim em suas mãos, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Cante, o nosso general, o nosso general. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general, o nosso general. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Louvado seja o nome dele para todo sempre. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos cantar juntos? Existe uma canção em cada um, pra ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim. mas eu serei fiel até o fim. Integrante sou no coral celestial. Dizem que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. No coral quero cantar, adore, Declarar que Ele é santo, santo. infinitamente
A composição do céu só vai cantar quem for fiel. Será o meu troféu, no coral quero cantar. Infinitamente adorar, dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Integrante sou, No coral celestial, meu maestro. diz que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Eu estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele. A igreja no coral quero Declarar que Ele é santo, santo. infinitamente adorar. Dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será o meu troféu. No coral quero cantar infinitamente adorar. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Cante. Adorado, exaltado, poderoso. Jesus Cristo glorioso, no grande dia esperado, vou louvar. Santo, É o Senhor. adorado, exaltado, poderoso, magnificado, Jesus Cristo glorioso. No grande dia esperado vou louvar. Santo, santo é o Senhor. No coral Declarar que Ele é santo, santo. infinitamente adorar. A composição do céu só vai cantar quem for fiel. O hino da vitória será o meu troféu. No coral quero cantar infinitamente. Dizendo que Jesus é santo, santo. A composição do céu vai cantar quem for fiel. Vou erguer o meu troféu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nessa noite eu quero saudar a amada igreja na paz do Senhor. Coloca a letra Hoje é um grande dia. Chile Carvalhais. Glória a Deus. Eu quero que a igreja me ajude, tá bom? Glória. Vamos adorar o nome do Senhor, todo mundo junto, irmãs. O círculo de oração vai ficar tão lindo para Jesus. Vamos nos colocar de pé e adorar o nome do Senhor assim com toda a força. Aleluia. Glória a Deus. Não achei. Eu não achei. Na banda. Na banda, tá?
Aleluia, Jesus. Coloca a letra, por favor. Aleluia. Coloca a letra, por favor. Deixa só eles colocar ali a letra, rapidinho. Aí nós vamos adorar com toda a força que tem no nosso coração. Aleluia. Porque o nosso Deus merece o melhor. Tudo é para o Senhor Jesus. Hoje é um grande dia e Deus vai fazer algo diferente acontecer. Hoje a sua história vai mudar. É hoje que as portas se abrem pra você. Hoje Deus levanta pra te defender. Quem te afrontar vai ter que recuar. Oh, aleluia. Hoje o desenganado vai sair curado. Câncer e lepriades vão ser esmagados pela autoridade das suas mãos. Oh, e o meu Deus falar, cadeias e algemas vão se arrebentar. Você está debaixo da unção. O impossível, meu Deus faz. Cante mais. E quando Ele ordena, e quando Ele fala, demônios se calam pra lhe escutar. É adorado no céu pelos anjos, respeitado no inferno, porque Ele é santo. Ele é, Ele é demais. Oh, glória, aleluia, o nosso Deus é demais. Glória, aleluia. Hoje é um grande dia e Deus vai algo diferente acontecer. Hoje a sua história vai mudar, eu creio. É hoje que as portas se abrem pra quem crê. Hoje Deus levanta pra te defender. E quem te afrontar vai ter que recuar. Hoje o desenganado vai sair curado. Câncer e lepriades vai ser esmagados pela autoridade das suas mãos. Basta só uma palavra que o meu Deus falar. Cadeias e algemas vão se arrebentar. Você está debaixo da unção. O impossível Ele faz. Quando Ele chega não tem. E quando Ele ordena a bênção. E quando Ele fala pra lhe escutar. É adorado no céu, respeitado no inferno, porque Ele é santo. Ele é Jesus, é Jesus. Oh, Ele é Jesus, é Jesus. Ele é demais. Ele é Jesus, é Jesus. Ele é demais. Glória a Jesus. Aleluia.
Jesus está aqui, irmãos. Adorado e exaltado seja o nome do Senhor. Ministério de louvor e adoração, Shekinah de Deus. Saúde a igreja nessa noite com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Eu peço aqui 2 minutinhos, irmãos, com a licença aqui do nosso pastor. Eu só queria dar um rápido testemunho de um grande livramento que Deus deu à minha vida há 2 semanas atrás, de um acidente de moto, aleluia. Não era para mim estar aqui, não era para mim estar caminhando, mas o Senhor, Ele foi misericordioso para com a minha vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro o carro veio e bateu minha moto por trás, aleluia. 2 dias depois, o meu pneu estourou na estrada, que eu trabalho com vendas na estrada, e eu sofri um acidente, irmãos. E até hoje ainda eu tenho as sequelas desse acidente. Mas Deus, Ele me deu livramento, aleluia. E eu estou aqui hoje, adorando o Senhor Jesus. Agradeço a Deus nessa noite pela minha vida e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, através das orações, através das campanhas, através das intercessões da igreja. Aleluia. Eu agradeço em nome de Jesus. Vamos adorar Ele nessa noite, a sua presença. Glória a Jesus, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. O hino louvor conhecido, a igreja louva conosco. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. A presença do Senhor Jesus está aqui nesse lugar, aleluia. Pelo esplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Eu preciso da sua presença todo dia. Na sua presença até a tristeza salta de alegria. Sua presença faz meu coração arder. A sua presença faz o crente vencer. E o pavio que fumega ele vai aquecer. A sua presença me fará acender. Aleluia. Está neste lugar, posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová. O impossível pra Ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Aleluia, oh glória. Adora, igreja, nessa noite. Esse Deus tremendo, Ele está aqui com a sua glória. Se for preciso, Ele para o sol, Ele para a lua, Ele abre mar, Ele fecha mar. Se muda a gente, se converte gente, Ele faz mais que isso, só pra te dar vitória. A sua presença está neste lugar, posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová. O impossível pra Ele não há. Ele usa fogo, aleluia. Oh glória! Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca pra lhe exaltar. Esse Deus é fogo, mas também é água que mata a cera, basura decanta. Ele é médico sem enfermidade, Ele sara se é depressão, Ele usa o som, se o problema é porta, Ele abre porta. Sua presença está neste lugar, posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová. O impossível pra Ele não há. Ele usa fogo para
batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca para lhe exaltar. Oh, 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 oh. Adore, adore, adore. A presença de Jesus está aqui nessa noite. A sua presença está neste lugar. Posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová. O impossível pra Ele não há. Ele usa fogo. Aleluia. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca pra lhe exaltar. Esse Deus tremendo, Ele está aqui. Se for preciso, Ele para o sol, Ele para a lua, Ele abre mar, Ele fecha mar. Se muda a gente, se converte gente, Ele faz mais que isso pra te dar a vitória. Ele é médico sem enfermidade. Ele sara se é depressão. Ele usa o som. Se o problema é porta, Ele abre porta até onde não tem parede. Aleluia. A sua presença está neste lugar. Posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová. O impossível pra Ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca para lhe exaltar. Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória. Aleluia. Ele para o sol, Ele para a lua, Ele abre mar, Ele fecha mar. Se muda a gente, se converte gente, Ele faz mais que isso, só pra te dar vitória nessa noite. A sua presença está neste lugar. Rabadabassuri decanta. Adore, adore, adore a Ele. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca pra lhe exaltar. Oh, 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 oh. Fica na basura. Oh, 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 oh. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmãos, nós vamos agora convidar a irmã Sara. Graças a Deus ela está aqui conosco. Retornou, estava em Capanema e tinha ido, deixou bastante saudade, não é? Mas regressou, né? Deixa eu desligar isso aqui, cadê o outro? Agora, irmã Sara, como eu estava dizendo, a irmã Sara, ela estava aqui, precisou ir a Capanema, nós ficamos muito assim, sensíveis, né? Porque a gente gostaria que ela permanecesse. E aprove a Deus ela retornar. Então eu creio que é da vontade de Deus.
E nós vamos aproveitar esse momento para dirigir uma oração. Teu esposo está aqui presente? Ele não pôde estar hoje, né? Muito bem. Mas ele continua firme. Ele foi na casa pastoral, reconciliou. Foi, irmão Salomão? Irmão Salomão, o senhor que está com a responsabilidade de cuidar dele. Puxar a orelha dele também, entendeu? Tem uma salinha aqui, a sala que Ivan disse que é a salinha da... Qualquer coisa. Vamos orar por ela e por ele, meus amados. O nome dele é irmão Levi. Muito bem. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar por ela. E já também orando pela obra do Senhor, orando por esse trabalho. Os irmãos ouviram na ceia eu falar, e ouviram eu falar hoje na oração. Irmãos, o desejo do meu coração é concluir esse trabalho e inaugurar em 2028, aqui e o Instituto. Eu estou querendo ir com o Instituto, daqui até lá a gente vai arrumar uma verba para ele. Já está bem adiantado. Aqui tem que ser coisa nossa mesmo. Mas este não é um decreto meu, entendeu? É a minha vontade. Claro que isso depende também da vontade da igreja. Porque se a igreja tiver vontade, a igreja vai nos ajudar em oração e vai nos ajudar em contribuição. Nós vamos agora orar. Senhor nosso Deus, nós oramos pelas finanças dos teus servos, de todos nós. Oramos pelas finanças, meu Deus, dos mantenedores desta casa, que ofertam, que fazem voto, que devolvem dízimos para a administração da tua igreja aqui em Carutapera, Senhor, para a manutenção da obra, expediente, pessoas que trabalham conosco e tudo mais, para aquisição de instrumentos, de equipamentos, de utensílios e tudo mais que for necessário para esta obra, Pai. Nós pedimos a tua bênção, que o Senhor entre com providência no lar de cada um, portas venham se abrir, que este mês de maio seja um mês da chuva também espiritual e da chuva também material. Senhor, não te pedimos riquezas, não te pedimos aqui, Senhor, para ninguém sair daqui milionário, mas te pedimos, ó Deus, que tu nos dê condição a todos os teus servos, para que todos comprem a casa que desejam comprar, comprem, Senhor, o veículo, a moto, um carro para poder se locomover diante das necessidades. Compre a bicicleta, compre um instrumento, os músicos, a igreja, aquilo que precisamos ainda, Senhor, investir. Pague as contas, meu Deus, que ainda estão abertas, algumas, quem sabe, até protestadas, recusadas, negativadas nos bancos, nos órgãos de proteção do consumidor. Que este mês, meu Deus, seja o mês da bênção, da chuva espiritual, da chuva material, em nome de Jesus. Multiplica na vida de cada servo teu, é o que te pedimos e oramos e agradecemos. Amém. Sara, louva ao Senhor. E eu senti muita falta daqui, das irmãs. E é isso, eu quero agradecer a Deus, porque eu sou a prova viva de que Ele é fiel e continuará sendo fiel, em nome de Jesus. Peço que os irmãos me ajudem. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu.
te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, hoje eu não recebi nenhum pedido, porque eu coloquei em todos os grupos, né? Eu tenho uma mania comigo, eu não coloco só na comunidade Assembleia de Deus, eu coloco na Assembleia de Deus, coloco da mulher, do homem, do jovem, da criança, do Instituto Esperançar,
dos dirigentes, setor 1, setor 2, aí eu vou mandando. Porque, e aí alguém, mas pastor, por que você faz isso? Bastava colocar na comunidade. Eu digo, se eu colocar só numa, se eu colocando em 5 ou 6, muita gente já não presta atenção. Imagine se eu colocar só numa. E sabem por quê, meus irmãos? Porque existe um perigo silencioso existe um perigo silencioso que está destruindo as igrejas. Todos nós sabemos como o cupim destrói uma casa. Ele não faz aquele barulho que o morcego faz. Lá na casa pastoral, uma vez o irmão André Furquim, aquele irmão que aceitou Jesus aqui, casou, largou, voltou a casar, largou, casou, largou de novo. E por último, não sei se ele já voltou, mas eu creio que em breve ele vai voltar, né? Porque em casa descasa, um dia casa de novo. Então, fazer igual os romanos, né? Os romanos casavam-se e deixavam para casar de novo, e era assim. Aí um dia ele disse assim para mim, pastor, essa casa pastoral tem visagem. Visagem? Isso que ele disse, Bruno. Disse que dava visagem na casa pastoral. Eu digo, mas com rapaz, hora da noite a gente vê um negócio batendo aí. Sabe qual é a visagem? É um morcego que entrou lá, rapaz. Já tentei tirar, não consigo. Estou aguardando o irmão que já me prometeu de vir tirar eles de lá, que eles fazem barulho. Entendeu? Mas existe um inimigo, irmãos, silencioso, que não age como um morcego, né, Carlos? Que isso cai. Dentro das nossas casas de oração, dentro das nossas igrejas, há um inimigo silencioso, que eu quero que você preste atenção. Pastor, qual é esse inimigo silencioso que está destruindo muitas vidas cristãs, muitas famílias, muitas igrejas? Esse inimigo, inclusive, ele sabotou muito a vida do povo de Israel. Esse inimigo complicou muito a vida do povo de Israel. Esse inimigo, irmãos, atrapalhou demais a vida do povo de Israel. Teve casos que Deus precisou matar gente por causa desse inimigo. Esse inimigo é uma realidade nos tempos bíblicos do Antigo Testamento e também hoje do Novo Testamento. E esse inimigo silencioso se chama ingratidão. Ingratidão. Olha, eu convoquei a igreja para hoje ser o nosso culto de gratidão. Eu sei que está chuviscando. Eu nem vim de moto hoje. Eu peguei um guarda-chuva que um irmão deixou lá em casa, que eu tenho o meu, que eu também não sei por onde está o meu. Porque um dia eu também saí com o meu guarda-chuva, fui até o correio, e saí de lá do correio correndo, cheguei molhado em casa. Mas espera aí, eu estou molhado? E onde está meu guarda-chuva? Na porta do correio. Então tem irmãos que esquecem tudo, né? E o meu não sei onde está, mas alguém foi lá para casa, já deixou o dele, com certeza deve ter saído na chuva também, eu já peguei o dele e já trouxe hoje para a igreja. Está aqui comigo. Tá? Se alguém desejar, depois do culto, aí pode pegar. Então, irmãos, eu conclamei os irmãos para um culto de gratidão. Deu pouca gente. Mas, irmãos, será que se eu colocasse no grupo, atenção, irmãos, hoje eu, ou o prefeito Amin, que eu não tenho, né? Ou o governador, sei lá, não vou nem falar o nome dele, né? Mas vamos dizer assim, se alguém, a irmã Jamile está oferecendo hoje 10 mil, é para nós entregar na igreja, de 100. Irmão, não estava lotado isso aqui? Não estava lotado não, Carlos.
Estava lotado, irmãos. Mas é um culto de gratidão, pouca gente veio. Por essa razão, nós afirmamos que há um inimigo silencioso matando muitas igrejas, chamada ou chamado de ingratidão. Irmãos, nós lemos hoje a leitura aqui em Salmo 103, onde o salmista, ele conversando com a sua própria alma, ele diz assim: bendize, agradeça, ó minha alma, ao Senhor. Ele diz isso: bendize, agradeça, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga, agradeça o seu santo nome. O verso 2, ele diz assim, eu vou até tirar a palavra bendize, eu vou contextualizar com a palavra agradeça. Verso 2, agradeça, ó minha alma, ao Senhor. E diz mais, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E aí ele continua conversando com a sua alma. Um monólogo, porque quem conversa sozinho não dialoga. Chamada de monólogo. E ele vai conversando com a sua própria alma. E ele então vai enumerando que existem razões, 1000 razões para você agradecer. Primeiro ele diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Vamos lembrar quantas iniquidades nós não cometemos desde o nosso nascimento até agora. Eu não era para estar aqui. Nenhum dos irmãos aqui atrás eram para estar aqui. Nenhum dos irmãos aí eram para estar aqui. Todos nós éramos para estarmos mortos nos nossos delitos e pecados. Porque a santidade de Deus, ela é como uma rede de alta tensão. Triscou, morre na hora. Quem iria matar? A própria santidade, ela não permitiria a nossa iniquidade triscasse na santidade, nós morreríamos. Não é nem Deus, é a santidade dele, que elimina qualquer resíduo de pecado. Mas olha, nós estamos aqui, pela sua bondade, pela sua graça, pela sua benignidade, pela sua misericórdia. Davi chegou a dizer: bondade e benignidade me seguirão. A bondade e a benignidade e a misericórdia do Senhor nos seguem todos os dias. Então, há razões para agradecermos. É um culto de gratidão. Ah, mas eu não recebi a casa própria que eu coloquei lá no pedido de oração. É o irmão pedichão, né? Não sabe agradecer a Deus. Aí ele vai falando lá no 6, olha o que ele diz: o Senhor faz justiça e juízo a todos. Ele fala de uma justiça que Deus faz em caráter universal, em caráter nacional, em caráter estadual, em caráter municipal, em caráter local, em âmbito familiar. Ele diz isso. Verso 6, o Senhor faz justiça e juízo a todos. E aí ele vai falando, meus amados irmãos. Ele vai falando sobre essas bênçãos. Então ele vai falando sobre bênçãos na vida pessoal, bênçãos na vida nacional, universal, estadual, municipal, local. E ele vai falando sobre bênçãos
um pouco mais à frente, meus amados irmãos, ele vai falar das bênçãos da eternidade. Das bênçãos da eternidade. Olha o que diz aqui, a partir do verso 17, diz assim, ó. O verso 14 é interessante. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, porque os homens são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Mas a misericórdia, verso 17 agora, que é o chave, não é? Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Ou seja, Deus te tira da brevidade, da existência temporal, dessa que dura 70, 80, e o que passa disso é fadiga e canseira, e te projeta para a vida da eternidade. Todos nós queremos viver essa vida breve, não é, irmãos? Ninguém quer morrer amanhã. Ninguém quer morrer. Nós estamos nos tratando, tomando medicações, indo aos médicos, não é? Se há uma enfermidade, quer uma cirurgia, porque ninguém quer morrer agora. É a vida na sua brevidade. Agora o salmista está dizendo que Deus, Ele te resgata dessa brevidade da vida e te projeta para a eternidade dEle. Ninguém deu glória. Está vendo como é que está ficando, irmãos? É o inimigo silencioso se instaurando dentro da igreja, devagar em vagar. Porque há razões e motivos para você, numa afirmação como esta, dar glória a Deus. Mas você não está ligado, precisa se conectar, precisa estar atento para o que Deus está falando nesta noite, ao nosso coração. E depois, meus amados irmãos, e depois, ele fala algo ainda mais bonitos, né? Mais bonitos, mais bonito ainda, tá? Que ele diz assim, deixa eu encontrar o verso aqui, o verso exatamente por quê? Então, o verso 21. Antes, quem éramos nós? Onde estávamos nós? Ele diz assim: agradecei ao Senhor, verso 21, bendizei, agradecei, rendam graças ao Senhor, todos os seus ministros, que a irmã Wanda veio, atendeu o nosso pedido, o nosso convite. Não vieram todos, alguns irmãos com certeza estão viajando, outros estão, quem sabe, até enfermos, não é? O avivamento falou que muita gente está doente. Eu creio que realmente tem muita gente doente. Outros estão viajando. Irmão André está viajando, Josadac está viajando, se tratando em Belém. Irmão Samuel me disse: pastor, eu não vou poder ir na igreja. Até estava na relação para orar, mas ele me ligou: pastor, eu não vou poder ir. Mas não esqueça, pastor, de orar pela Suela. Não, já oramos por ela, graças a Deus. E vamos continuar orando, né, irmãos, por ela. Agora o que Deus diz assim: olha, além de ter já nos dado razões para agradecermos, porque foi Ele quem perdoou os nossos pecados. Como eu dizia na minha oração ainda há pouco, não éramos para estar aqui. Quantas emboscadas espirituais, morais, quantos laços, quantas arapucas nós não caímos, e Deus foi lá e quebrou a arapuca, quebrou a gaiola, libertou a nossa alma, e como um pássaro estamos voando e glorificando o nome dEle. É isso que Ele está dizendo, irmãos, aqui. Depois ele fala que há razões nacionais, estaduais, municipais. Você é um funcionário público, municipal. Há razões para você agradecer. Não é porque você é o mais competente, mas é porque Deus abriu a porta para ti. Quantas pessoas
falam melhor do que você, pensam melhor do que você, sabem melhor do que você. Assim mesmo somos nós aqui, obreiros. Nós não estamos aqui porque somos melhores. Aí na plateia, a gente muito mais inteligente, muito mais sábio, com graduações e pós-graduações, mestrado, doutorado. Mas não é o conhecimento, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus que pegou um apedeuta, um ignorante, secularmente falando. Não tem nenhum conhecimento. Que nem sabe dizer, eu saúdo. Ele diz assim, eu saudo os irmãos com a paz do Senhor. Não é? Ele nem chama de irmãos. Ele chama os irmãos. Eu saudo os irmãos com a paz do Senhor. Quantas vezes a gente não tem ouvido isso? Não é não, pastorinho? O senhor já ouviu muito isso? Eu já vi muito isso. Tem outros que dizem, irmãos, eu não sei falar, mas dizem que nesta lei estou salvo. Eu também já ouvi alguém pregar assim. Esse não sabia nem ler a Bíblia, né? Ele sabia dizer que nessa lei ele estaria salvo. Mas hoje a gente está aqui, não, Carlos? Não porque mereçamos, mas por causa da misericórdia. Aí ele diz assim aqui, ó, agradecei ao Senhor, vós todos, nos versos 21, vós ministros, ó, os meninos aqui, vocês são ministros de Deus. Vocês são ministros de Deus. Sabe, e vamos trabalhar, porque o Ministério Cânticos ao Rei vai longe, viu? Em breve eu vejo vocês alcançando voos altos na presença de Deus. Deus vai usar vocês, pessoal. Deus vai usar vocês. Olha, nós estamos comprando agora um equipamento novo para a igreja. Fiadinho. O irmão Newton hoje foi minha testemunha. O cara falou, pastor, o senhor tem os 12 mil da entrada? Eu digo, nenhum centavo. Bora fazer o seguinte, amigo. Tu quer me vender esse som? Quero. Bora fracionar essa entrada? Bora, fracionar, dividir. Não tem nem um centavo hoje, mas pode vir dia 20, instala o som, que eu te dou a metade, e põe o restante para o dia 5 de maio. Pastor, está feito. Está feito, está. Irmãos, o Deus que nós servimos é fiel. E nós vamos honrar esse compromisso em nome de Jesus, porque eu quero ver essa igreja bem equipada, para esses meninos tocarem, cantarem para vocês, e vocês rendam graças a Deus. Olha o que o salmista diz, vós ministros, Deus fez de vocês ministros da casa dele, gente. Rafael, isso não é pouca coisa não, Rafael. Deus te fez ministro da casa dele, ministro de louvor. Randal, Danilo, Bruno, Mesaque, Deus te fez ministro aí. Os ministros de Deus valem muito mais do que os ministros de Lula. Esses aí estão todos ferrados, irmão. Vão cair já já. Vocês não é. Deus fez desta congregação ministros de louvor e adoração. Quem éramos nós? Onde estávamos nós? O que fazemos nós? O que fizemos para merecer? Nada. A graça, a bondade, a benignidade e a misericórdia dele ainda é a razão de eu e você não estar morto. Porque ele acredita em você. Ele acredita. Ele acredita. Então hoje o nosso culto, irmãos, é para a gente erguer aqui um memorial. Preguei na ceia que Deus não é apenas o Deus que faz milagres. Ele faz, mas ele disse, agora você erga um memorial para mim. Ele ordenou a Josué a fazer isso. Nós lemos isso na ceia. Ele ordenou a Samuel fazer isso. 1 Samuel 7,12. Leia aí rapidamente. Coloca aqui, 1 Samuel 7,12.
ele ordenou Samuel a fazer isso. Olha aí, ó. 1 Samuel 7,12. Coloca lá para mim. Glória a Jesus. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome dela, o quê? Ebenezer, que significa o quê? Até aqui nos ajudou o Senhor. Deixa essa passagem aí, por enquanto. Israel vinha lutando contra os filisteus e perdendo. Uma referência, pastor, para provar que Israel estava perdendo. 1 Samuel capítulo 4, coloca lá. 1 Samuel capítulo 4, verso 1. Volta só um pouquinho, né? Nós estamos no 7, volta para o 4. 4:1, olha o que diz. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Lê, igreja, deixa vocês ler. Leia lá. Só aí, para aí. Volta agora para o 7:12, tá, irmã? 20 anos atrás, 2 décadas atrás, Israel enfrenta os filisteus e perde. Os filisteus, terríveis, feriram 4.000 homens, 4.000 soldados. Israel perde feio. Por quê? Porque Israel se tornou uma nação ingrata. Porque Israel não reconhecia, porque gratidão, o que é gratidão? Gratidão não é só agradecer, gratidão é honrar, gratidão é reconhecer, gratidão é responder positivamente. E aí, meus amados irmãos, Israel, vez por outra, estava murmurando. Vez por outra, Israel não estava agradecendo. Vez por outra, Israel não estava honrando a Deus. Vez por outra, Israel não estava respondendo a Deus. E agora eles enfrentam os filisteus e perdem. E perdem no 4, e perdem no capítulo 5, no capítulo 6, Deus ordena, mas isso não foi assim num passe de mágica, isso demorou 20 anos, Deus levanta Samuel, e Samuel fala, brada ao povo, coloca o povo em ordem, santificação, oração, comunhão, busca, clamor, presença de Deus. Agora, Israel, no 7, vai e enfrenta os filisteus no mesmo lugar, em Ebenezer. No mesmo lugar. Aí Deus disse assim, agora Samuel, tu pega uma pedra e também coloca o nome desta pedra, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, esta pedra vai servir de memorial. Por quê? Deus não apenas realiza milagres, e quando Ele realiza milagres, Ele quer que nós levantemos um memorial a Ele. Mas pastor, quer dizer então que vou ter que arrumar um memorial de pedra lá na minha casa? Não, meu amado irmão. Um memorial de testemunho, um memorial de louvor, de canglor, de glória a Deus, de aleluia. Deus seja louvado. Um memorial de você vir num culto como esse, que foi uma convocação geral, para a gente agradecer a Deus. Aí deu essa quantidade, graças a Deus, que veio. Mas era muito mais. E aí, meus amados irmãos, só que na Bíblia, a gratidão, quando uma vez
é relaxada, esquecida, ela se torna ingratidão. E a ingratidão atrai males. A ingratidão atrai males. O povo de Israel foi ingrato, perderam. Samuel convoca o povo à santidade, à união, ao reconhecimento, à honra, honrar a Deus. Lutam, Deus dá vitória. Deus deu vitória. Samuel, não esquece, ergue um memorial a mim. Deus ordenou a Josué, Deus ordenou a Moisés, Deus ordenou a Abraão, Deus ordenou através de Jesus, do Espírito Santo, a Paulo. Tivemos a nossa ceia. Teve irmãos que não vieram para a ceia, teve obreiros que não vieram para a ceia. Mas, irmão, por que você não foi para a ceia? Pois é, né? Não fui, irmão. Estava fazendo alguma coisa? Não, estava lá em casa. O que é isso, irmãos? Esse cupim chamado ingratidão, que trabalha no silêncio, está destruindo a vida de muita gente. E pior, ele também vai impedir com que as bênçãos do presente e do futuro repousem sobre a vida desse irmão e dessa irmã. Por isso, meus amados irmãos, testemunhar daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz e daquilo que Ele ainda vai fazer é um ato de declaração. E é declaração de vitória, é resiliência, é declaração de quem é forte, de quem não se rende, de quem não se dobra, de quem não baixa a cabeça, de quem sabe quem é o Deus que ele serve. Fique de pé neste momento. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Não vamos falar mais, o tempo foi embora, já são 9h06. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos agora orar. Nós vamos encerrar. Pergunto a você, se você... Bruno, faz um solozinho para mim aí. Pergunto a você se você lembra agora, faça agora um contato com a tua memória. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: esquecimento não é apenas um problema neurológico. É um problema neurológico, é fato. Mas antes de ser um problema neurológico, é um problema espiritual. Em toda a Bíblia, o esquecimento é tratado como um grave problema espiritual. Eu posso te citar passagens aqui. Estou com elas aqui na Bíblia. Eu poderia começar por Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11. Coloca lá para mim, minha linda. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11. O que é que está escrito ali, igreja? Antes de tratar de mandamentos, juízos, estatutos, ele diz: guarda-te, que não te esqueças. Irmãos, esquecer é exercício. Aliás, é uma falta de exercício, que você deve treinar o seu cérebro, porque senão ele vai cair na procrastinação. Você ficar postergando, ficar adiando. Eu vou ler minha Bíblia agora. Mas você acorda, ao invés de pegar a Bíblia, tu abre o Instagram. Tá tão legal o Instagram. Agora eu tenho que olhar o que tem no meu WhatsApp. Está cheio de coisa lá. Tem o fuxico, tem as novidades, tem os babados do dia. Aí você começa, tá. Aí o diabo, só cutucando.
Em outro momento, nós poderemos citar umas 10 ou 15 referências para vocês, que na Bíblia, esquecimento é problema espiritual. Na neurologia, é problema de perda de memória, que pode ser tratada, que pode ser restaurada, que pode ser exercitada. Eu agora, por esses dias, vou ter que comprar, ou vou ter que procurar também um especialista na área. Mas, irmãos, esquecer dos benefícios de Deus é um problema espiritual. E foi o maior pecado de Israel. E esse pecado fez com que muitas provações viessem sobre eles. E eu te convido agora, sem mais demoras, eu te convido agora, faça uma reflexão. Diante de tudo que o salmista colocou, agradeça ao Senhor, ó minha alma, e não esqueças de nenhum dos seus benefícios. Primeiro, foi Ele quem me perdoou. Os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas impiedades, tudo que eu fiz e que me reprova, e que o diabo ainda traz à tona mente a minha memória e a tua memória dos pecados que você fez. Como um dia o diabo apresentou uma lista enorme a Martinho Lutero. Aí Martinho Lutero disse: eu estou lascado, eu estou ferrado. O Espírito Santo fez ele lembrar de uma coisa que era para o diabo colocar lá no final daquela lista enorme, daquela cédula, daquele escrito de dívida, de pecado, que era contra ele. Porque essa cédula, um dia, Jesus pegou a minha, a tua, a nossa, a vossa, e cravou lá na cruz. Lembre-se nesse momento, lembre-se dos pecados cotidianos, pecado eterno, pecado capital, pecado de Adão, que toda a natureza herdou. Mas lembre-se dos pecados cotidianos, Deus tem te perdoado. Lembre agora daquele momento, daquela situação, daquele labirinto. Lembre-se agora daquele momento em que você estava só, que ninguém podia te salvar. Jesus te salvou, te trouxe. Você está aqui, lembre-se dele nesse momento. Agradeça ao Senhor, agradeça, não esqueça de render graças. Em tudo dai graças. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. É vontade de Deus que a igreja o agradeça sempre. Agradeça sempre, agradeça. Agradeça a Deus pelo presente. Agradeça a Deus pelo futuro. Agradeça a Deus pelo que ainda vai acontecer na sua vida, na sua família, na vida de seus filhos. Agradeça a Deus em nome de Jesus. Gratidão é brado de vitória. Gratidão abre as comportas dos céus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Quanto mais você agradece, o teu louvor Deus traduz em respostas. Respostas, respostas, portas abertas, mãos do Senhor estendida sobre o seu povo, sobre a sua igreja, pelo louvor, pela oração, pelo canglor, pela adoração, pela gratidão. Glória a Jesus. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Não deixemos que esse inimigo silencioso, que eliminou Israel, que colocou a igreja na linha de frente, por causa da ingratidão deles, a igreja teve a oportunidade de adentrar primeiro, mas depois eles virão ainda, só que irão sofrer muito. Não deixe que a ingratidão te traga tanto sofrimento no presente e no futuro. Oh, em nome de Jesus, aquece a tua vida. Oh, glória a Deus. Irmã Nelma tem um testemunho para dar. O microfone está bem lindo, Nelma. Pode ligar aqui, é só ligar o microfone. Aliás, e irmão Mateus vai liberar o som. Fique de pé, eu já vou orar depois do testemunho.
Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu fiquei relutando para não vir dar o testemunho, mas o Senhor tem falado fortemente. E quem somos nós para nos calarmos perante o nosso Deus? O Salmo 90 diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Irmãos, na primeira campanha de oração que nós tivemos, eu participei, não toda, mas logo nos primeiros dias, e justamente no dia em que era para orar em prol da família, eu estava aqui. E naquele dia eu recebi uma mensagem da minha cunhada, pedindo que eu orasse, apresentasse o meu irmão em oração, porque havia uma causa que ele estava passando e isso tinha tirado a paz dele. Ele não conseguia dormir, ele não conseguia relaxar, e ela estava preocupada. E todos nós sabemos que quando as coisas acontecem com a família, ela também nos atinge, né? E aí, tudo que o inimigo tenta contra a família, tirar a paz. E naquele dia, eu coloquei esse pedido de oração dentro da urna, eu disse: Senhor, eu creio, porque Tu és o Deus, e és o Deus que a palavra nos diz, que de geração em geração, de eternidade em eternidade, Ele será o nosso Deus. E hoje, quando eu cheguei aqui, eu perguntei, eu fiquei esperando uma resposta da minha cunhada e ela não me deu. Eu disse: Senhor, eu quero dar o testemunho. E quando foi, ainda há pouco ela me respondeu, eu perguntei pela situação. Ela disse: cunhada, nós colocamos na mão do Senhor e descansamos o nosso coração. E então, até agora, não tivemos nada. Mas eu creio que é o Senhor trabalhando na causa, e eu creio que a causa foi resolvida. Hoje eles estão em paz, e se eles estão em paz, eu também estou, porque o nosso Deus é Deus de paz, é Deus que nos abençoa, é Deus que cumpre a sua palavra, e é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós louvamos, e a minha gratidão ao nosso Deus. Feliz eu estou porque estou na casa do Senhor. Amém. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Aleluia. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer de todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Agradeça ao Senhor. Hoje Deus te trouxe aqui para você lembrar e agradecer. Não apenas para ouvir testemunhos, mas para você agradecer por tudo que Ele já fez. É nessa gratidão que Ele vai abrir portas para milagres futuros que irão acontecer em tua vida, em tua família. Quem agradece, renova a alma, renova a fé. Quem esquece,
desperdiça a oportunidade. Mas não desperdiça nesta noite. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Te agradeço. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Você vai sair daqui mais renovados por Deus, porque você agradeceu. Ele está te dando munição, Ele está te fortalecendo, Ele está te dando força. Talvez no momento você esteja vivendo uma fragilidade tão grande, seja emocional, mental, espiritual, moral, conjugal, financeira. Mas pelo fato de você ter vindo nesta noite agradecer a Deus, Ele está te renovando. Porque Deus ama, porque Deus abraça, e porque também a gente abraça, irmãos. Irmãos, a melhor coisa é um filho, é uma criança dizer: pastor, aqui é acolá umas crianças me abraçam. Pastor, outro dia eu cheguei no instituto, eles começaram a me abraçar. Fiquei tão alegre, tão feliz e tão compensador aquele momento. Quando um filho chega para o pai, uma filha chega para a mãe e abraça e chora. Irmãos, isso renova, isso renova. Abre o teu coração. Se você deixou de agradecer, você está se tornando um crente frio, fraco. Mas se você mantém esse espírito de gratidão, Deus vai sempre renovar a tua fé, renovar a tua alma, vai te curar. É na gratidão que Ele cura, é na gratidão que Ele perdoa, é na gratidão que Ele te promove. Aleluia! Bendito seja o seu nome. Vamos orar neste momento. Levante as mãos para agradecer. Alguém para aceitar Jesus? Alguém para se reconciliar? A irmã Nete trouxe esta chave aqui para que nós oremos, apresentemos ao Senhor a aquisição do bem. Deus possa proteger, livrar, guardar e abençoar a bênção e multiplicar bênçãos sobre a irmã Nete, seu esposo, o irmão Ed e toda a família, em nome de Jesus. Você deseja receber uma oração especial? Sim, fique com as mãos levantadas. Glória a Jesus, glória a Jesus. Senhor amado, aqui estão os teus filhos nesta noite, com os olhos fechados, mas os olhos espirituais abertos, visualizando e agradecendo, visualizando e agradecendo, pelo passado, pelo livramento do passado, pelo perdão do passado, pela promoção no presente. Nos constituístes ministros teus, da tua casa, do teu reino. Aleluia! E em breve, muito em breve, Senhor, tu voltará para promover esses teus ministros aqui, Senhor, da terra, em ministros espirituais, celestiais, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, fortalece esta garantia no nosso coração, esta garantia do futuro, esta garantia do presente, esta garantia da eternidade, Senhor. Dá vitória, dá vitória, dá vitória, dá vitória. Quem crê recebe, quem quer agradece. E a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja comigo, com a minha família, com você, com a sua família. E toda a igreja diz: glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus.